Afrashat Chalá, separação da Chalá. O termo Chalá, hoje em dia, ele tem uma conotação imediata para nós, com o pão que nós costumamos comer em Shabbat, em Yom Tov, pão trançado, feito de uma maneira especial, e que se convencionou chamá-lo de Chalá. Mas aqui nesse contexto de mitzvot da Torá, que nós estamos abordando, Afrashat Chalá se refere a uma mitzvah anterior à feitura, à produção do pão, antes do pão ser assado. A Torá nos prescreve a uma mitzvah de quando estarmos preparando uma massa, dessa massa fazer um pão, quando essa massa tem uma quantidade mínima, conforme estipulado pela Halachá. Então, a Torá nos prescreve separar um pedaço dessa massa. Isso, originalmente, em tempos bíblicos, era entregue ao Cohen, ao sacerdote, aqueles que são descendentes de Aharon, e o Cohen, dentro de certas prescrições de estado de pureza, consumia isso, ou seja, disso ele poderia assar, fazer o seu próprio pão, um bolo, ou o que for, né, dessa massa, ou seja, naquela época talvez não haviam tanto as padarias, etc. A maioria das pessoas preparavam seus próprios pães em casa, e isso era uma atividade, era algo que acontecia no dia a dia, e portanto, quando a massa tinha essa certa quantidade mínima estipulada pela Halachá, sempre a cada dia tinha que se separar um pedaço dessa massa, e aquele que era um Israel, ou seja, não Cohen, ele entregava isso para Cohen da sua preferência, mas ele entregava isso, esse é um dos matnot keuná, um dos presentes que a Torá, um dos presentes, subsídios que a Torá prescreve para se dar para o Cohen, já que o Cohen, ele não tinha, o Cohen e por extensão toda a tribo do Cohen, ou seja, não só as famílias de Coanim, mas toda a tribo de Levi também, eles não tinham parte, não tinham porção na terra, na partilha da terra de Israel, portanto eles não tinham seus campos para cultivar, lavoura, agricultura, etc. Eles não tinham seus negócios próprios, eles não tinham trabalhos, atividades comerciais, eles se dedicavam ao santuário, se dedicavam às causas mais espirituais, por isso eles também eram mais dedicados ao próprio estudo da Torá, etc. E a Torá nos prescreveu, de certa forma, sustentá-los e alimentá-los. Eles recebiam subsídios em forma de dízimos e etc. e outras maneiras que eram dados para eles como um apoio material para sua sustentabilidade. E entre esses presentes da Keuná, que eram dados para o sacerdócio, para o sacerdote, se encontrava também a Chalá. Hoje em dia, por nós não dispormos de todos os recursos necessários para efetuar o processo de Tahará, de purificação, e portanto os Koanim eles não se encontram no estado de purificação ideal que os habilitaria, os permitiria comer, consumir daquilo que fosse produzido a partir desse pedaço de massa que é extraído como halá e entregue a ele. Então hoje na prática, quando em geral as senhoras ou donas de casa preparam halot para Shabbat ou pães, ou enfim, ou mesmo também nas próprias padarias, quando se faz essas quantidades maiores de massa para pão, nós separamos um pedaço, né, de algumas dezenas de gramas, não é, como se fosse uma bolinha de massa, e hoje em dia, como não podemos entregar ao Cohen, porque o Cohen não pode consumi-la, nós queimamos isso. Aquilo que teria que ser dado para o Cohen, na impossibilidade de fazê-lo, então nós queimamos, mas nós continuamos cumprindo a mitzvah de Afrashat Chalá, de separar a Chalá da massa,
não é? Aquilo que originalmente seria dado para o Cohen, continuamos procedendo essa separação, é feita uma brachá referente a isso, e isso em geral é uma das mitzvot que estão a cargo das mulheres, em geral elas estão mais envolvidas na cozinha, no preparo dos pães, etc. Mas eventualmente um homem também que está preparando uma massa para fazer disso pão com essa quantidade mínima, etc. Ele também deveria fazer a frashat halá, a separação da halá. Portanto, isso seria uma mitzvah bíblica que nós temos, e a frashat halá, separar um pedaço de massa, da massa que está sendo preparada para assar pão, etc. E isso era consagrado para o Cohen, e nos tempos atuais, por enquanto, isso é queimado.